Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre advérbios de modo. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o advérbio de modo. Como usar o advérbio de modo em inglês. Bom, mas o que são advérbios? Os advérbios são aquelas palavrinhas que dão características aos verbos. Mas a gente vai se concentrar especificamente no advérbio de modo. O advérbio de modo é aquele que fala como a ação foi feita, o modo de como a ação foi feita ou foi executada. Vamos a um exemplo. Julie plays the piano beautifully. A Julie toca o piano lindamente. Você vê que aqui lindamente é um modo, a maneira de como a Julie play o piano, como a Julie toca o piano. Então, essa palavrinha aqui é o nosso advérbio de modo. Por quê? Porque ele está nos mostrando a maneira da ação, não a maneira de como ela toca o piano. Então, esses são os advérbios de modo. Vamos a um outro exemplo. She spoke softly. Ela falou suavemente. Suavemente é a maneira de como ela falou. Aqui, o nosso advérbio de modo é o softly. Mas você reparou que em todos os meus dois exemplos, você vê que os advérbios de modo, eles estão terminando em ly. Beautifully and softly. Só você vê que estão todos terminando em ly. A gente tem uma regrinha. Como a gente transforma um adjetivo em um advérbio? A gente acrescenta no final do adjetivo, a gente acrescenta o ly, quer dizer, o ly. Clear, clearly. Quick, quickly. Claro, claramente. Rápido, rapidamente. Então, você vê que aqui a gente acrescentou o ly e a gente transformou um substantivo, um adjetivo, num advérbio. Essa é a regra geral. É como fosse em português o nosso mente. Claramente, lindamente, suavemente, não é como se fosse o nosso mente em português. Agora, essa daqui é a regra geral. A gente temos algumas exceções nessa regra, como por exemplo, se a palavra, se o adjetivo terminar em uma consoante, mas o L é como simple, a gente somente tira o e acrescenta o Y. Simple, simply. Comfortable, que aqui também, ó, terminou em uma consoante, LE. Então, a gente vai eliminar o e a gente vai acrescentar o Y. Comfortable, comfortably. She lives comfortably. Bom, gente, então vamos falar mais sobre as regrinhas de como transformar um adjetivo em um advérbio. Por exemplo, se o adjetivo já terminar em L, que é o caso do careful, a gente acrescenta o ly. Então, a palavrinha, o advérbio, vai ficar com dois L's. Tudo bem, não tem problema nenhum. Carefully. Se o adjetivo, como rap, terminar em Y, a gente vai tirar o Y, a gente vai retirar o Y e a gente vai acrescentar ily. Happy, happily. Easy, easily. Agora, tem uns que trocam, que mudam um pouco a palavra, como é o caso do good. O good vai ficar well. Sue swims very well. Quer dizer, a Sue nada muito bem. É o modo como ela nada muito bem. E tem alguns adjetivos que na hora deles serem usados como advérbios, eles não mudam. Que é o caso do fast, vai ficar fast mesmo, não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. O heart vai ficar heart, porque hardly é um advérbio de frequência. She hardly works. Ela raramente trabalha. Então, você vê que aqui é
uma palavra totalmente diferente. Eu quero dizer outra coisa. Se eu quero dizer que uma pessoa trabalha muito, né, se ela trabalha duro, eu vou ter que usar she works hard. Simplesmente o hard. Ela trabalha duro, ela trabalha muito, não? Então a she works hard. That's it. Agora, o late também vai ficar late, late. Mesma coisa. Porque lately, como tá aqui, é o que? Recentemente. Aí já muda completamente, já é uma outra palavra. Agora, se você quiser usar o late como advérbio, vai continuar sendo late, late. Como, por exemplo, she got here late. Ela chegou aqui atrasada. Você vê que aqui o late não mudou nada. É sempre o late. Agora, aonde a gente vai colocar o advérbio de modo na frase? Ele vai estar sempre depois do verbo. Geralmente no final da frase, mas geralmente sempre depois do verbo. Ó, well, você vê que aqui, ó, she works hard, tá no final. She got here late, também, não? Ela chegou aqui atrasada. Você vê que o advérbio, ele tá sempre no final da frase, depois do verbo. Isso é importante, isso é o lugar dele na estrutura da frase, o advérbio de modo. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.